Enfim, chegou o grande dia de analisarmos o plano econômico desse carinha aqui, Renan Santos, candidato a presidente pelo partido Missão, e soltou o plano de governo. Ele é supostamente a terceira via, a solução. Então, estou muito animado para fazer esse vídeo e te contar o plano econômico dele, traduzir para você, né? Eu espero que você entenda o que ele tem aqui para trazer. Vou dar as explicações econômicas e a minha função é ser apenas um tradutor de forma honesta. Lembrando, entre no grupo gratuito do WhatsApp de discussões, lá que eu vou mandar o lançamento do curso de matemática para economistas, que vai sair 8 de setembro. As aulas já estão sendo gravadas, então, e será lançado na Escola da Economia, minha plataforma para você aprender economia comigo, bem completa. Então, entre lá. Além disso, novidade rápida, eu criei um segundo canal focado em investimentos apenas. Já postei o primeiro vídeo, então se você gosta de investimentos com rigor acadêmico, mas nessa pegada assim bem diferente do que a gente vê por aí, recomendo que assista lá, tá bom? Feito as devidas chamadas para ações, né, o CTA, bora pro vídeo aqui. Esse que aparece na minha tela é o plano de governo do livro amarelo, né, do Renan Santos, do Partido Missão, que particularmente questão de estética eu gosto bastante deste amarelo aqui. Nesse quesito eu acho que eles acertaram, mas isso não importa, é só uma opinião minha. E já dando um adendo, este aqui é o plano de governo, ele tem mais ou menos 51 páginas, como podem ver. Então ele é baseado nesse aqui, ó, nesse livro amarelo que tem várias páginas, entendeu? Então tem vários livros aqui, mas é baseado no livro amarelo. Aqui, ó, tem essa versão deluxe aqui, bonito também. Então olha só que interessante, aqui está todo o plano de governo do Partido Missão bem detalhado. Então tem bastantes páginas, aqui ó, 360 páginas. Então não dá para dizer que eles não vão entregar um plano, um método, algo do tipo. Algo que faltou muito no pessoal da extrema esquerda, que eu já fiz um vídeo, então se você quiser assistir depois, vai deixar o card aí. Mas aqui eles entregam bastante, acho algo que me convém aqui, algo que eu acho interessante, trazer planos consistentes. Pode vir bastante página mesmo, porque a gente precisa de coisas que, se você quer resolver um país, né, você tem que ter a solução. Não adianta só prometer coisas fáceis, vou acabar com a fome, o país vai ser mais rico, e não sei o que lá. O importante é que você traga os métodos. Eu sempre digo e repito, quanto mais bonita a ideia, mais eu duvido dela. O que você precisa entender é que o plano econômico do Renan Santos é dividido em 3 fases, né? A primeira fase será o corte de gastos, o remédio amargo. A segunda fase é a reforma na produtividade. E a terceira fase é investimento em infraestrutura. Então eu vou passar por cada uma dessas fases aqui e te explicando os problemas e as soluções que eles identificaram, tá bom? Então vamos lá. Primeira fase, e aqui já falo, né? Ajuste fiscal, um remédio amargo. Então qual que é o problema que eles identificam? Bom, como podem ver, o Brasil tem alguns problemas. Que se você tem uma ótica ortodoxa da economia, né? Uma ótica de que quanto mais o governo gasta e o seu déficit aumenta, a sua dívida aumenta, isso é um problema se for mal feito, que é o que eles identificam aqui. Então isso vem da economia, da teoria econômica e é aplicado aqui na prática. Então o Brasil tem uma dívida pública aqui, ó, de 8 trilhões de reais que só vem crescendo aqui, ó, alta de 18% em um ano. Já fiz uma análise da trajetória da dívida e o problema é esse, ela vem crescendo. Ela representa 80% do PIB, que comparado a outros países nem é tanto, mas isso eu já mostro para você. Mas a trajetória dela até 2030 chega a 100% do PIB, ou seja, ela está crescendo em ritmos muito rápidos a dívida. E aqui é onde dá para ver bem sobre isso que eu falei da dívida. Olha só que interessante. Países como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá ou principalmente o Japão, tem uma dívida em relação ao PIB muito alta, 200% em relação ao PIB, é o dobro, né? 120%, o Canadá aqui. E o Brasil está bem, ó, aqui, ó, 87% entre aspas. Não é uma anomalia ter 87%. Aqui, por exemplo, China, parecido com a China, parecido com a Índia, Egito, Finlândia. Então, é normal os países terem dívidas e essas dívidas representarem uma parte do PIB. Isso aí tudo bem. O problema é a questão do futuro, a trajetória. E o Brasil tem uma trajetória que a dívida está crescendo em ritmos muito rápidos. Então isso é o problema que preocupa o futuro do Brasil, né, em relação a essa dívida. E um
dos problemas é o grande gasto fiscal, né? O governo gastar mais do que arrecada e gastar de maneira errada. Então, quando a gente analisa contas públicas, isso aí é uma crítica aí que tem pessoas que eu vi que falou no meu vídeo. Você analisando contas públicas não é igual analisar as contas da sua casa, tá bom? É um pouco diferente a economia sua e a economia de um país. Nem todo déficit é ruim e nem todo superávit é bom. Também nem todo déficit é bom e nem todo superávit é ruim. Então, vai depender do que está sendo feito, porque se o governo faz investimento, ou seja, ele tem um déficit, mas esse investimento vai retornar no futuro, então foi bom. Mas também pode ser ruim, se ele faz investimento em coisas ruins, né, em super salários, gastar dinheiro em coisa tua, obra superfaturada, isso é ruim também de qualquer jeito, entendeu? Então, você aí, ó, que não sabe analisar as coisas, tem a mente aí fechada aí de um peixe, é isso que eu tô falando, hein? Porque, pelo amor de Deus, tem um pessoal que não consegue entender isso. Enfim, desabafo feito, vamos continuar aqui. Então, essa é a identificação do problema. E a resposta do Missão é com a PEC, né, a mudança da PEC, do equilíbrio fiscal, conseguir economizar, né, até R$1 trilhão aqui, né? Fazer esse ajuste de orçamento, que seria a solução dada, hein? Bem interessante. E aqui está a PEC do equilíbrio fiscal. A imagem está um pouco ruim, a qualidade, não sei se é porque eu baixei ou não, mas olha só, onde vai economizar esses 1 trilhão? Eles falaram ali, né? 900 bilhões aqui, arredondando aqui, né? Com esta PEC de 2027 a 2031. Primeira mudança, desindexação previdenciária e BPC. O que isso significa? Várias coisas hoje em dia são indexadas ao salário mínimo. Então, se o salário mínimo sobe, todo ano vai subindo, essas coisas vão subindo também, entendeu? E uma dessas coisas que vai subindo junto com o salário mínimo é o BPC, benefício para idoso e para os pobres. Então, quando o salário mínimo sobe, as despesas do governo com esse BPC sobem junto também, mesmo que o governo não tenha planejado subir esses gastos. Então, são gastos automáticos que sobem independente do que aconteça, precisa ou não aumentar esses gastos. Então, a solução é você desindexar o BPC do salário mínimo. Então, o salário mínimo vai continuar normal, no seu ritmo, crescendo, e o BPC corrige de outra forma. Seria isso daí. Segunda, da saúde, educação / Fundeb. Economia estimada de 300 bilhões de reais. Vamos para a explicação. A Constituição do Brasil obriga o governo a ter um gasto mínimo, tipo um gasto obrigatório mínimo, na educação e na saúde. Então, quando a arrecadação do governo aumenta, ele consegue mais dinheiro, coisa do tipo, ele é obrigado a fazer esse aumento nos gastos mínimos nessas áreas. Mesmo que esse dinheiro extra que ele conseguiu, ele pudesse usar em outras áreas, às vezes mais necessárias, ele é obrigado a usar nessas duas áreas, na educação e na saúde. Então, a proposta é desvincular isso, né? Ter mais autonomia. Terceiro tópico, a revisão do abono salarial, economia estimada de 108 bilhões de reais. Esse abono salarial é um bônus que todo trabalhador, funcionário público ganha. Para quem trabalha formalmente, ganha até 2 salários mínimos. A mudança é revisar esse critério, se todo mundo aqui pode ganhar esse bônus ou não, para ter a economia desse gasto também. E por fim, redução de isenções fiscais e gastos tributários, economia estimada de 100 bilhões. Então isso aqui está mais a ver com a reforma tributária, né, das questões tributárias, tem várias empresas, setores que têm isenções, então isso não é um gasto do governo que está saindo o dinheiro do caixa, mas não está entrando caixa para o governo, mas não está entrando dinheiro no seu caixa, então de certa forma também é um gasto. E às vezes beneficia coisas que não estão dando tanto retorno assim, então é um ponto a se considerar. Enfim, matamos a fase 1 aqui, esse é o diagnóstico, remédio amargo, corte de várias coisas, desindexação para ter essa economia de 1 trilhão de reais. Vamos para a fase 2, que tem a ver com produtividade do país. Então, capítulo 3 aqui, Pacto Federativo, quem paga a banda? Então, aqui o problema identificado nesta parte aqui é que vários municípios, 90% dos municípios, gastam mais com a folha do que arrecada. Então, as cidades estão gastando mais dinheiro do que arrecada. Simples assim, 90%. Então, a maioria deles, né, esses 90%, é custodiado pela União. É como se a União fosse o pai e os municípios fossem os filhos que não conseguem a independência. Né? Estão gerando gasto lá e a União vai lá pagando. A proposta é unificar vários desses municípios com cidades maiores. Então, municípios são menores, né? São pequenos. A ideia é que eles se unifiquem às cidades mais próximas, que são maiores. Então, sei lá, São Paulo, aí em volta tem vários municípios pequenos. Às vezes, unir esses dois.
E com essa união você reduz em até 70% a consolidação dos municípios, aqui ó, chegando a 1.656. Então essa seria a solução para a redução dos municípios. Eles mostram esse gráfico que de 1940 até 2026 houve um boom de municípios, principalmente aqui até essa época, e depois em 91 até 2000 houve um incentivo aqui, criação de vários municípios, e até então 5.570. Então a ideia é que isso aqui volte como era antes. Próximo, escolhe a música aqui. Lei de responsabilidade gerencial. Qual que é o problema aqui? O que ele está falando nesse caso aqui? Isso aqui tem a ver com gestão dos prefeitos que podem ser ruins com a cidade e ainda assim ganhar dinheiro, ganhar verba para o seu fundo eleitoral, várias coisas do tipo. Então aqui ó, 1/4 do orçamento livre vai para despesas discricionárias, é consumido por emendas parlamentares. Então, muito do dinheiro vai para essas emendas, vai para os fundos eleitorais e não cria um incentivo para governar bem, para ter uma boa gestão. Então, a ideia é que exista uma fiscalização, exista, de certa forma, um mérito para que esses prefeitos façam uma boa gestão das suas cidades. Então, basicamente, que a cidade tenha metas a serem atingidas e se o prefeito não atingir as metas, ele pode ser até cortado do cargo ou vai sofrer penalidades. Então aqui, ó, como eu disse, fundo condicionado. Partidos com prefeitos maus, ou cassados, perdem repasses ou coisa do tipo. Ou vai perder em termos monetários ou até mesmo no cargo. Então é um incentivo de melhora na gestão dos municípios. Agora aqui, produtividade pela cidadania. Mais a ver com produtividade, como eu disse. O problema identificado é que o Brasil não cresce tanto quanto deveria por conta da produtividade, que até as pessoas há mais trabalho, vão trabalhando mais, a população aumenta, mas a produtividade ainda está estagnada, tem um grande problema de produtividade. Desde 1990, produtividade praticamente estagnada. Então aqui, ó, como a gente pode ver, na agricultura cresceu a produtividade, mineração, porém indústria e manufatura até caiu a produtividade. Isso é um grande problema no país, isso é um ponto bem importante da economia, principalmente na economia do trabalho. Então a solução aqui, mais polêmica, vamos dizer assim, é desburocratizar o país, isso realmente tem muitas burocracias que travam o país, e trocar o Bolsa Família pelas frentes cidadãs, que é um trabalho remunerado em prol da comunidade, muda um pouco em relação às regras do Bolsa Família, que seria o Frente Cidadãs. E também reforma, como disse, tributária, legislação trabalhista, regulação financeira, que é a parte da burocracia que a gente tem de hoje. Enfim, matamos aqui a segunda parte, a segunda fase do seu plano. Então a primeira foi remédio amargo, corte nos gastos. A segunda parte foi identificação de produtividade, então melhora na gestão dos municípios, unificação, melhora na produtividade. A terceira parte vem a questão da infraestrutura no Brasil. Começando aqui pela Missão Rondon, que busca recuperar e modernizar a infraestrutura brasileira. Estou falando, por exemplo, de rodovias, estradas, ferrovias. Porque olha só que interessante, no Brasil só investe 2% do PIB em infraestrutura. O objetivo é chegar em 4%, ou seja, dobrar. Então, imagine, investe mais em estradas boas, investe em ferrovias, também mesmo energia renovável, coisas de infraestrutura. Porque isso aqui reduz o custo do Brasil. Então, se para uma peça que sai do sul e vai lá para o nordeste, as estradas estão todas boas, diminui o custo, fica mais eficiente, mais rápido as coisas. Então a questão da logística é bem importante, a infraestrutura mesmo do país, melhorar isso. Aqui, ó, chegar em 40 mil quilômetros de ferrovias como meta mínima. Então, isso é algo que eu sempre pensei, como ferrovia não tem no Brasil e poderia ser tão útil, como que é tão eficiente. Deve ter, sim, problemas de máfia com concessionárias de carros e caminhões, eu imagino. Mas olhando aqui à primeira vista, me parece uma solução muito boa. O próximo capítulo de infraestrutura são as zonas econômicas especiais. E uma delas é o Nordeste. Então o Nordeste é a solução e tem várias coisas interessantes no Nordeste que não é explorado no Brasil. Então, por exemplo, o Nordeste tem a maior fronteira de energia renovável do país. Tem muito sol no Nordeste, tem muito vento e é tudo barato, isso é verdade. Litoral também, portos voltados ao mercado do Atlântico, mão de obra jovem e disponibilidade ociosa e produtividade e produção competitiva. Tem tudo o que precisa o Nordeste para desenvolver muito lá. Tem um grande investimento em infraestrutura. Então aqui, ó, 3 polos iniciais, instalar polos lá no Nordeste. Questão das terras raras também.
Então, aqui é algo bem interessante para se usar e investir no Nordeste de infraestrutura. E também o próximo capítulo, que tem a ver com terras raras, é o Kan, que significa com a mente o martelo. Por quê? É a ideia de martelo, né? Algo rústico, algo bruto, e a mente seria a ciência, o desenvolvimento científico, o conhecimento. Então, o que precisa também para usar as terras raras e o Brasil é começar a ter toda a cadeia de produção dos minerais, né, da prata, por exemplo, dos minérios, né, da forma mais bruta possível, e tudo isso passar aqui no Brasil. Então, em vez do Brasil, sei lá, só vender, por exemplo, o café, exportou o grão de café, ele vende o café moído, ele vende derivados do café, vende vários produtos, ou mesmo, sei lá, o alumínio, em vez de vender a pedra de alumínio para a China, aqui no Brasil mesmo, minera o alumínio, usa ele, faz os papéis alumínio, sei lá, várias coisas, vai mudando e depois exporta. Também muito disso, né? Ficar mais livre das coisas, né? Exportar mais, desenvolver mais as cadeias de produção no Brasil e não vender apenas matéria-prima para o exterior. A gente tem que usar essas terras raras, são grandes concentrações de minérios, então tem muita riqueza lá, muita riqueza em potencial, só que o Brasil utilizar isso da melhor forma possível, é o que falta. Então, como eu disse aqui, ó, 90%, ó, problema do refino dos ímãs permanentemente hoje concentrados na China. Então, às vezes, o refino que deveria ser feito no Brasil é feito lá fora. Então, a gente perde muito nisso. Brasil também, segunda maior reserva do mundo, sem refino nacional. Então, esses são os problemas identificados. E outro aqui também é o celeiro do mundo que tem a ver com agro e inteligência artificial. Então, o Brasil, que alimenta o mundo, né, essas bilhões de pessoas que existem aqui, e quanto de comida produz, o agro é muito forte no Brasil. O problema é que 85% dos fertilizantes a gente está importando, vem do exterior, isso é um problema. O certo seria a gente ter as coisas aqui que seria muito mais barato, muito mais eficiente, desenvolve mais o país. E a resposta aqui, por exemplo, é diminuir essa dependência da exportação, chegando em 50%, e também aqui, ó, com data centers e energias aqui, que é o potencial de coisa computacional. Então, o Brasil tem vários pontos estratégicos para implementar data center, desenvolver essa parte de inteligência artificial, tecnologia. Então, desde o agro, né, vamos dizer assim, da cadeia mais básica até a cadeia mais complexa, que seria e essas coisas que está muito alta. Até esses dias eu vi que saiu, sei lá, uma notícia de data center lá no Ceará, entende? Então, é isso que o Brasil precisa para desenvolver muito mais. E esse foi o plano econômico do nosso amigo aqui, Renan Santos, pelo Partido Missão. Deu para analisar bem, muito mais completo que lá foi o da extrema esquerda. Ainda não analisei os outros, mas é um plano, honestamente, que eu gosto bastante também. Então, deixa aí no comentário suas críticas positivas, negativas, se você acha que é bom mesmo, se acha que é só encheção de linguiça, se vale a pena ou não. Lembre-me de seguir no Instagram e também lembre-se de entrar na Escola de Economia. Lá tem os cursos de economia para você aprender economia comigo. Tudo em um único plano apenas. Então entre lá e acesse, tá? Te espero lá e logo sai o curso de matemática, hein? Então você vai ficar inteligente um pouco, pelo menos. Vai aprender matemática comigo. Veja os próximos vídeos aqui. Acho que esse plano econômico aqui você vai gostar. E te espero até a próxima.